Boa tarde, galerinha. Estamos de volta para a nossa terceira aulinha. Hoje faremos os exercícios 6, 10, 11, 12 e 20. Os exercícios de 6 a 12 vão tratar de geometria, especificamente na parte de triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, relações métricas e relações trigonométricas. E o exercício 20, que está lá no final da lista, eu puxei ele para o começo dessa aula, na verdade, porque ele é sobre as equações irracionais. Só que as equações irracionais e as equações biquadradas também, que a gente viu esse ano, né? Elas estavam muito ligadas à equação do segundo grau. Então, por isso que eu puxei um pouquinho para esse início da aula, porque a gente viu na aula passada as equações e funções do segundo grau. E a gente normalmente vai precisar saber disso para conseguir resolver uma equação irracional. Então, vamos relembrar. Então, eu peguei primeiro o número 20 aí para vocês verem. O que classifica uma equação irracional? É porque tem uma raiz, porque a maioria dos números irracionais são raízes não exatas. Por isso que chama as equações que possuem uma raiz com uma letrinha dentro de equações irracionais. Para a gente conseguir resolver qualquer equação irracional, a gente precisa fazer com que essa raiz desapareça, né? Então, ela não pode, ela atrapalha a nossa resolução. Normalmente vão aparecer raízes quadradas. Às vezes aparece raízes cúbicas ou raízes quartas, enfim, né, de uma outra potência, né, de um outro índice. Mas a ideia é a mesma. A ideia é que a gente sempre deixe tudo de um lado com raiz e tudo que não tem raiz para o outro lado da equação, tá? Então, por exemplo, eu só tenho isso aqui que é a minha raiz. Então, eu deixo ela quietinha desse lado que ela tá. E tudo que não for raiz vai para o outro lado do igual. Então, aqui tem o igual, então menos 3, que já tá desse lado, né? E eu vou pegar esse menos 4 e jogar para o outro lado. Mais 4, já que ele mudou de lugar. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente deixa só a raiz de um lado, a gente consegue usar o que a gente chama de um artifício ou uma operação matemática para fazer cancelar essa raiz. Que artifício é esse? Bom, já que ela é uma raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado a minha equação dos dois lados. Não pode ser só de um lado. Na matemática, tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro, né? Para continuar a igualdade. Então, eu elevo ao quadrado dos dois lados, tá bom? Porque quando eu elevo ao quadrado, essa raiz vai embora com o quadradinho, né? Porque qualquer raiz quadrada elevada ao quadrado, a gente viu já pelos nossos estudos lá do primeiro trimestre que elas se cancelam, né? Então, cancelo a raiz, sobrou 2x mais 5. E aqui, esse resultadinho, menos 3 mais 4, é 1. E 1 ao quadrado é 1 também, não faz diferença, tá? Eu já podia ter resolvido esse valor? Já, não tinha problema nenhum, tá? Então aqui, olha que beleza, virou uma equação do primeiro grau que vocês sabem resolver bem direitinho. X para um lado, número para o outro, né? Então aqui fica 2x igual a menos 4, né? O 5 passou para o outro lado. Logo, o nosso x dividindo o 4 pelo 2 é menos 2. A gente só precisa ter uma atenção agora na equação irracional, que é o seguinte. Quando a gente pega esse número, a gente tem que substituir aqui para ver se dá certo, tá? Na expressão. Então, a gente pega aqui menos 2, joga aqui, ó. 2 vezes menos 2 é menos 4, menos 4 mais 5 é 1. Raiz de 1 é 1, que foi o resultado que a gente achou aqui, ó, menos 3 mais 4, tá? Bom, então vamos para a letrinha B. A mesma coisa. Mas olha só nessa letrinha B que beleza. Já tá separadinho a raiz aqui. Então, a gente não tem que passar ninguém para nenhum lado. Professora, mas estava do lado esquerdo. Não tem problema, tá? Então, a gente vai elevar ao quadrado dos dois lados, tá certo? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo.
Aqui, a raizinha quadrada vai-se embora, vai sobrar x mais 5, né? Some. Já aqui é um produto notável, quadrado da diferença. Como é que fica isso daqui? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso é produto notável, matéria de 8º ano, a gente revisou no nivelamento, fizemos vários exercícios sobre isso, então, esse aqui a gente nem revisa, tá? Esse vocês já têm que saber. X ao quadrado menos 2x, vou passar esse x para lá, menos x, mais 1, menos 5, igual a 0. Virou uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Então, aqui virou uma equaçãozinha do segundo grau e que a gente revisou na aula passada, né? Como que a gente resolve isso daqui? Utilizando a fórmula de Bhaskara, correto? A gente tem que o nosso A é 1, nosso B é menos 3 e o nosso C é menos 4. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Fazendo as substituições, nós temos menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. Nosso delta vai ser 9 positivo, menos com menos dá mais, 4 vezes 4, 16. Isso dá 25. O nosso x, a formulinha é menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Vai ficar menos o menos 3, que é o nosso B, já vou colocar mais 3, mais ou menos a raiz do nosso delta, que é 25, dividido por 2A, que vai ser 2, já que o nosso A é 1. Dois resultados, x1, x2. Lembrem-se que raiz de 25 é 5. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. 3 menos 5 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Vamos verificar qual das duas soluções vale. Você pega primeiro o número 4, ó. 4 mais 5 é 9. A raiz de 9 é 3. 4 menos 1, 3. Ok, essa vale. Menos 1 mais 5 é 4. Raiz de 4 é 2. Aí, quando eu coloco menos 1 aqui, menos 1 é menos 2. Tá errado, tá? Não pode, ok? Então, esse não vale. E aqui, os dois lados estão com raiz, a gente simplesmente vai elevar ao quadrado dos dois lados. Aqui a raiz vai embora e aqui também, né? Então, fica o x ao quadrado menos 4 igual a 5. X ao quadrado é 4 mais 5, que é 9. Tirando a raiz de 9, né? Isso dá mais ou menos 3. Valem os dois, né? Porque 3 ao quadrado vai dar 9 menos 4, raiz de 5. E menos 3 ao quadrado vai dar 9 do mesmo jeito. Aqui valem as duas respostas. Aqui também vale e aqui só vale a resposta número 4. Então, na verdade, é quase uma equação do segundo grau. Só tem que lembrar que tem que elevar ao quadrado o elemento que tem a raiz, tá? Deixa ele sozinho, isolado de um lado e tudo que não for joga para o outro lado. Bom, agora a gente entra na parte de geometria. Então, a gente vai resgatar uma aula que a gente viu sobre isso, que é o nosso querido e maravilhoso triângulo retângulo, ok? Então, vocês conhecem o triângulo retângulo, que a característica principal é que ele possui um ângulo de 90 graus. O que a gente lembra, galerinha? Que os lados desse triângulo, ele tem nomes especiais. A gente começa pelo maior lado, que está oposto ao ângulo de 90 graus, né? Então, eu venho, esse é meu ângulo de 90 graus, que está oposto a ele, é o maior lado e chama hipotenusa, certo? Então, a minha hipotenusa mede A. Os outros dois lados do nosso triângulo, logo os outros dois lados que sobraram são os catetos, tá? Então, nós temos os catetos B e C. Aí, o que acontece?
A gente desenha o triângulo nessa posiçãozinha aqui, em pezinho, né, com um ângulo de 90 graus apontando para cima, e a gente traça a altura desse triângulo, né, ó, em pezinho, formando um ângulo de 90 graus. Então, a gente chama isso de altura, altura H. Quando eu traço a altura, ele divide a nossa base aqui, né, a nossa hipotenusa A, em duas partes, M e N, correto? Esses pedacinhos que formaram com a divisão da altura é o que a gente chama de projeções dos catetos, M e N. Bom, vamos lá. No triângulo retângulo, nós temos 5 expressõezinhas extremamente importantes. A primeira é o Teorema de Pitágoras, que é primordial também vocês saberem isso. E é um dos teoremas mais fáceis de lembrar, né? Então, é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas o que é importante dizer do Teorema de Pitágoras? Que esse A ao quadrado significa que a hipotenusa ao quadrado. A gente sempre começa pela hipotenusa. Então, que é o maior lado, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza. Essa é uma das outras expressões que vocês vão usar para todo sempre no ensino médio, né? E depois vem as relações métricas, né? Que são mais 4 expressõezinhas. As relações métricas são relações que existem entre esses valores que a gente escreveu aqui. Cateto, altura, hipotenusa, projeção, tá? Então, ele consegue tirar 4 novas equações que utilizam qualquer um desses elementos do nosso triângulo retângulo. Então, a primeira é o que a gente chama de média proporcional ou média geométrica, que é a altura. A altura ao quadrado é igual a m vezes n, que é esse elemento ao quadrado, é igual a m vezes n, né? Então, assim, você percebe que a altura, quando eu traço, já divide em 2 partes, então fica fácil de lembrar, ó, h divide em mn, então h ao quadrado, m vezes n. Essas expressões foram todas demonstradas como foi encontrado, tá, galera? Qualquer coisa, vocês retomem lá as SDs anteriores e vai assistindo as aulas sobre isso. Depois ele fala sobre cada um dos catetos. A fórmula é muito parecida. Então, a primeira é b ao quadrado igual a vezes m, que ele associa este cateto com com esta projeção, ó, eles estão interligados. Então, b ao quadrado é a hipotenusa A vezes m. Então, aqui b com m. Do outro lado, nós temos c com n, tá? C com n, ó, c ao quadrado é igual a vezes n, tá? Então, um ligado ao outro, que está na mesma direção, tá bom? E a última, que é talvez mais difícil de lembrar, porque ela envolve quase todos os elementos do triângulo, é AH é igual a BC, né? A vezes H é igual a B vezes C, tá bom? Hipotenusa vezes altura, que aqui é os que são perpendiculares, e B vezes C, que também são perpendiculares entre si. Então, ó, até um jeito fácil de lembrar. A altura forma 90 graus com a hipotenusa. Então, altura, hipotenusa. E o B e o C, ó, entre eles, o B e o C também formam um ângulo de 90 graus. Belezinha? Bora fazer exercício. É o número 6. Encontre os valores desconhecidos. Aqui ele só colocou um, né? Mas a gente pode treinar, achar todos, tá, galera? Já que a gente está fazendo uma revisão, né? Ó, aqui seria a altura, aqui vou chamar de Z, tá? Não tem problema não. Vamos lá, olha lá. Olha lá, o primeiro, mais fácil é descobrir o Y. Por quê? Porque Y é essa hipotenusa que é a junção do 9 com o 3. 9 mais 3, 12. O H, que é a alturinha, a gente faz a formulinha da média geométrica, né? H ao quadrado igual a m vezes n. Então, esse é o m, esse é o n. H ao quadrado é igual a 9 vezes 3, que é 27. Logo, o nosso H é raiz de 27. Então, a gente está treinando, tá, galera?
Porque não é que vai cair só essas duas fórmulas na prova. Então, a gente tem que ver qual que vai cair. Tem que saber utilizar todas elas, né? Então, H, 3 raiz de 3. Pronto. Agora, vamos para o X e para o Z. O X e o Z são os catetos. Então, a gente tem que os catetos é B ao quadrado A vezes M e C ao quadrado igual a A vezes N, né? A letrinha não importa muito, mas o que é importante? Você pegar esses três aqui, ó, que estão na mesma direção, tá certo? Então, eu pego o Z, depois o 9, por último o Y. Então, Z ao quadrado é igual a 9 vezes Y. Mas o Y é 12, tá certo? Ó, a gente achou que o Y é 12. Então, 9 vezes 12. Deixa eu até botar aqui 12. Z ao quadrado vai ser a raiz de 108. Fazendo continha, o nosso Z ao quadrado não, Z é igual a raiz de 108. Então, Z é igual a 36 vezes 3, né? Então, é 6 raiz de 3. Agora, o X, ó. O X se liga ao 3, que se liga ao 12, tá? Ó, de cima para baixo. Então, x ao quadrado é igual a 3 vezes 12. Logo, nosso x é a raiz de 36. Isso é 6, tá bom? Achamos todas as opções do nosso triângulo retângulo. A mesma coisa a gente acontece aqui, ó. Vou até botar também, ó, x e y, tá? O z é a nossa famosa alturinha, né? Então, a formulinha da altura é m vezes n, certo? Então, o z ao quadrado é 16 vezes 25. Aqui vocês podem multiplicar ou tirar a raiz separadinha deles, ó. Isso aqui dá 400, se vocês forem fazer a continha na calculadora. E raiz de 400 é 20. Agora, olha só, se eu não fizer a continha, mas se eu fizer a raiz separada, né? Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, isso dá 20, tá bom? Então, aqui achei a altura, igual aqui a gente fez, agora vamos achar os catetos, tá bom? Toda a nossa hipotenusa, ó, se eu somar aqui esses dois, isso dá 41, tá certo? Então, ó, lembra que vem para cá e o resultado 41. Então, é x ao quadrado igual a 16 vezes 41 e y ao quadrado é igual a 25 vezes o 41, que é o tamanho da hipotenusa. Não se esqueçam que esse vem com o tamanho da hipotenusa, tá? É hipotenusa vezes a projeção ou a projeção vezes a hipotenusa, tanto faz. Quando eu vou tirar a raiz, aqui do mesmo jeito, eu nem vou multiplicar essa conta difícil aqui. Eu só vou fazer 4, que é a raiz de 16, raiz de 41. Aqui do mesmo jeito, 25 vezes 41 vai ser 5 raiz de 41. 41 é um número primo, por isso que eu nem me preocupei em fazer nada com ele, tá? Não tem como ele virar multiplicação de nenhum número, tá bom? Pronto, então a gente utilizou, só faltou usar a fórmula A vezes H igual a B vezes C. Mas essa é bem mais difícil de ser utilizada assim, porque dificilmente ele dá faltando um desses, sabe? Então, às vezes se tá faltando o A é melhor fazer Pitágoras, se você tem o B e o C, né? Enfim, depois desse exercício, a gente vai para razões trigonométricas, que são os famosos seno, cosseno e tangente. A gente começa com o triângulo retângulo, a gente analisa quem é a hipotenusa. Logo, nós sabemos que esses dois são catetos, tá certo? Só que na trigonometria, né, ou na relação razões trigonométricas, a gente usa cateto oposto e cateto adjacente. O que vai diferenciar? O oposto a gente primeiro tem que escolher o ângulo. Escolhendo o ângulo, eu sei quem é o oposto e sei quem é o adjacente. Então, como eu marquei este ângulo rosinha, o que está oposto a ele é o segmento AB. Então, esse é o cateto oposto. Logo, o que sobrou é o cateto adjacente. Então, primeiro identifiquem quem é a hipotenusa, que é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Depois, vejam qual é o ângulo que ele vai usar.
Olhei o ângulo, então o oposto a ele é o cateto oposto, o outro vai ser adjacente. Normalmente, ele é simbolizado por CO, CA e H de hipotenusa, tá bom? Para facilitar, a gente não ter que escrever cateto oposto, cateto adjacente, tá bom? A regrinha diz o seguinte, que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, dividido pela hipotenusa, CO dividido por H. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, nosso CA sobre H. E a tangente é a razão entre os dois catetos, oposto e adjacente. Eu sempre falo que é fácil lembrar, primeiro seno, cosseno, tangente, sempre nessa ordem, seno, cosseno, tangente, tá? E Coca-Cola, ó, porque parece Coca, entendeu? Para lembrar, fica mais fácil pra gente lembrar. Mas acho que vocês, essa partezinha de trigonometria foi até mais tranquilo, né? Então, vamos lá. Outra coisa muito importante nas razões trigonométricas é a tabela trigonométrica. Essa tabelinha vocês precisam saber construir, né? 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente, né? Aí a gente fez até aquela musiquinha, acho que todo professor de matemática canta essa musiquinha para que os alunos não esqueçam, tá? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Essa musiquinha não pode sair da cabeça de vocês, porque vocês vão utilizar também bastante essas relações. Usar nesse ano, vão usar ano que vem e vão usar nas outras séries também, tá bom? E física também vai usar isso muito, beleza, galera? Vamos para os exercícios. Exercício número 10. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem precisar subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir um triângulo, o seguinte triângulo retângulo. Tá aqui o desenho, ó. Então, ele diz que ele está a uma distância de 40 metros, tá bem aqui. Olhou todo, conseguiu enxergar todo o prédio sob um ângulo de 30 graus. Podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente. Então, vamos lá. Olha lá. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Logo, aqui é minha hipotenusa, certo? Aqui é um cateto e aqui é outro cateto, correto? Mas qual cateto que eles vão ser? Depende do ângulo que ele está me mostrando. Se aqui é 30 graus, eu vou olhar aqui. Esse é meu cateto oposto e esse é meu cateto adjacente. Tá certo? Então, o que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Como ele quer descobrir a altura do prédio, que é esse pedacinho aqui em pé, vou chamar ele de x, tá certo? O que a gente precisa? Do ângulo de 30 graus, do cateto oposto, que é exatamente a altura do prédio, e do cateto adjacente, porque ele me deu esse valor 40. Não vou precisar usar a hipotenusa, não tem valor nenhum aqui, então não vai me ajudar. Bom, o seno tem hipotenusa, o cosseno também tem hipotenusa, então nós vamos usar a tangente. Tangente de qualquer ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí, nós vamos começar a substituir. Tangente de que ângulo? De 30 graus. É igual ao cateto oposto, que é o nosso x, sobre o cateto adjacente, que é o 40. Vamos lá. Nós precisamos saber a tabelinha trigonométrica. Qual é o valor da tangente de 30? A tangente de 30, naquela musiquinha, naquela tabela que vocês não podem esquecer, é raiz de 3 sobre 3. Ó. A tangente é diferente, veja só, vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, a primeira, que é o 30 graus, é raiz de 3 sobre 3, tá certo? Isso igual a x sobre 40.
Fazendo a nossa famosa multiplicação cruzada, nós temos que 3x é 40 raiz de 3. Ele pede para a gente substituir. Então, 3x é 40 vezes 1,7. Logo, o nosso x vai ser, fazendo essa multiplicação, 17 vezes 4 dá 68 dividido por 3. Isso vai dar 22,66, sobra 2, 66666, né? Quebradinho. Ou seja, aproximadamente 22,7 metros, tá certo? Então, aproximadamente 22,7 metros. Prontinho. Então, aqui a gente utilizou a tangente, né? Porque a gente tinha o cateto oposto e o cateto adjacente. E não podemos deixar de lembrar da tabelinha trigonométrica, tá bom? Próximo. Para socorrer uma pessoa num apartamento durante um incêndio, os bombeiros utilizarão uma escada de 30 metros. Tá aqui a escada, ó, que será colocada conforme a figura a seguir, formando com o solo um ângulo de 60 graus. Qual a distância do apartamento até o chão? Bom, olha só, eu vou desenhar aqui o triângulo, vou até fazer maior para vocês poderem visualizar melhor. Aqui é 30 metros, aqui é 60 graus, aqui é um ângulo de 90 graus, com certeza, porque o prédio tem que estar em pezinho, 90 graus, perpendicular, senão cai, né, gente? Só a Torre de Pisa. E ele quer saber a distância até o apartamento, ou seja, essa alturinha aqui, né? Ó, ele quer saber quanto que tem esses 4 andares aqui do nosso desenho. Então, vamos chamar de X. Quem são esses elementos no triângulo? Bom, esse aqui é a hipotenusa, correto? A hipotenusa oposta ao ângulo de 90 graus. Esse aqui é um cateto. Mas que cateto que ele vai ser? Moleza, olha aqui. Se eu tenho este ângulo, ele está exatamente oposto a esse ângulo. Então, ele é o nosso cateto oposto. Quem é a relação trigonométrica ou razão trigonométrica que tem cateto oposto sobre hipotenusa? Quem é? Digam aí para mim no chat. Muito bem, galera. É o seno do ângulo. Então, eu venho. Seno de que ângulo? 60 graus. É o meu cateto oposto, que é o X, sobre a hipotenusa, que é 30. O seno de 60 tá aqui, ó. Ele deu aqui, beleza. Ficou até fácil. 0,87 é igual a X sobre 30. O 30 passa para o outro lado multiplicando, galera. Tá dividindo? Passa multiplicando. Logo, o nosso xzinho fazendo essa multiplicação, né? Vai dar 26,1, né? 8 vezes 3, 24, 21. Então, isso mesmo, 26,1 metros. Letrinha B, ok? E o último de hoje fala sobre um avião que levantou voo, formando um ângulo de 20 graus com o solo e atingiu uma altura de 1.368 metros. Então, vamos desenhar mais ou menos aqui. Então, a gente tem um aviãozinho aqui que levantou o voo, chegou até lá em cima a uma alturinha de 1.368 metros, né? De acordo com o nosso solo, formando um ângulo de 90 graus e diz que foi sobre um ângulo de 20 graus. Beleza. A distância percorrida pelo avião em quilômetros foi de... Beleza, tá aqui as respostas. Primeira coisa, ó, metro, resposta em quilômetro. Só cuidado na resposta final, tá, galera? O que que ele quer saber? Bom, ele quer saber a distância percorrida pelo avião. Qual foi a distância que o avião percorreu? Foi essa aqui no chão ou foi essa inclinada? É lógico que foi essa inclinada, né, gente? O avião vai para o céu, na direção inclinadinha, e depois lá ele estabiliza e vai retinho. Então, aqui não é a distância que o avião percorreu.
né? Então, enfim, muito cuidado com essas pegadinhas para vocês não colocarem o X aqui embaixo, porque o avião não tá andando aqui no chão, o avião tá subindo, tá? Então, só cuidado, tá bom? Então, vamos lá. O que ele tem aqui? O ângulo de 20 graus, 1.638 metros, que está oposto ao nosso ângulo bonitinho de 20. Então, eu sei que aqui é o meu cateto oposto, tá certo? E o X, que é o que eu quero saber, é minha hipotenusa. Então, fica fácil, porque se eu tenho o cateto oposto e quero descobrir a hipotenusa, quem é a relação trigonométrica que tem cateto oposto e hipotenusa? É o seno do nosso lindo ângulo que ele vai dar pra gente, né? Qual é esse ângulo? 20 graus. Então, eu venho aqui, seno de 20 graus é igual ao meu cateto oposto, 1.368, dividido pela minha hipotenusa, que é x. Ele nos deu o valor do seno. Normalmente, ele dá o valor dos três, seno, cosseno e tangente, e você precisa saber qual que você vai utilizar. Não quer dizer que você vai usar os três, tá, gente? Então, tem que saber, tem que analisar a figura e ver. Ah, é o cateto oposto e hipotenusa, é o seno, então se é seno, eu só vou usar esse valor, que é 0,342. Isso igual a 1.368 sobre x. Eu vou trocar o x com o 0,42 de lugar, né? Então, fica x é igual a 1.368 dividido por 0,342. Fazendo continha, a gente encontra o valor exato de 4.000 metros. Aí fica fácil, né, gente? Porque olhando o resultado, nem que ele desse em outra unidade de medida, já dava para saber que é a letra C. E claro, eu tenho certeza que vocês sabem que 4.000 metros são 4 quilômetros, né? 1 quilômetro, 1.000 metros, 4 quilômetros, 4.000 metros. Esse é o nosso último exercício de hoje. Lembrem-se sempre que nas relações trigonométricas é bom sempre identificar para a gente saber qual que a gente vai usar, se vai ser seno, cosseno ou tangente, tá? Ele vai te dar esses valores se for um ângulo diferente. Se for um ângulo de 30, 45, 60, vocês têm que saber a tabelinha, tá bom? Bom, galerinha, por hoje já tá bom demais, né? Não se esqueçam de qualquer dúvida, procurar a gente ou em sala de aula, ou no chat, ou ainda no fórum. Tchau, tchau, galerinha. Até a nossa próxima aula.